Paz e graça em nome de Machia e Yeshua, por intermédio da graça de Odihevavhe, o Pai, Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre Yeshua HaMashiach, sobre sua ressurreição, sua glorificação, sobre coisas que sabemos e sobre coisas que nós especulamos. Este vídeo tem por propósito ajudar vocês a verem que o Mashiach Yeshua ressuscita em carne e é glorificado. É o ensinamento bíblico. Isso está em todas as escrituras. Mas infelizmente há um ensino, de que Jesus Cristo ele ressuscita em espírito, ou seja, como um espírito. E aí o texto que é usado muitas vezes erroneamente é o texto de 1 de Pedro capítulo 3, verso 18. Vamos ler o que diz. Aqui na Bíblia ACF, diz assim, ó: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado. Na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, algumas pessoas, pegam esse texto e chegam ao cúmulo de dizer que Jesus Cristo ele foi ressuscitado como um Espírito. Mas é porque essas pessoas não prestam atenção, Ele é ressuscitado pelo Espírito, ou no Espírito, ou em Espírito, não como um Espírito, E nem sendo um Espírito, mas vivificado pelo Espírito. Claro que isso é lógico, porque quem ressuscitou Jesus foi Deus, E como Deus age? Por meio de seu Espírito, certo? O Espírito Santo. Se nós pegarmos esse texto e formos olhar aqui as várias formas que esse texto é traduzido, você vai ver que nenhuma versão bíblica diz que Jesus foi ressuscitado em espírito, ou seja, como um espírito, mas você vai ver que ele foi ressuscitado pelo Espírito, no Espírito, pelo Espírito, Aqui, ó, pelo Espírito, pelo Espírito. Ele foi levantado à morte, mas ele foi levado à morte, mas foi tornado vivo no Espírito. Quer dizer, no Espírito de Deus, ele foi ressuscitado. Ok? Então, várias e várias traduções vai sempre estar aqui, ó. Mas vivificado pelo Espírito. Vivificado pelo Espírito. Vivificado no Espírito. Não como um Espírito, certo? Recebeu vida pelo Espírito. Vivificado no Espírito. Vivificado no Espírito. Viver pelo Espírito. Quer dizer, ele voltou a viver pelo Espírito, ok? Jesus volta a viver pelo Espírito de Deus. É isso que o texto está dizendo. Então, a primeira coisa que nós vamos derrubar aqui. O texto não está dizendo que Jesus voltou a viver como um Espírito. O texto está dizendo que Jesus Cristo voltou a viver por causa do Espírito de Deus. É isso que o texto está querendo dizer. Então, a gente já tira daqui, este raciocínio equivocado de que Jesus ressuscita como um Espírito. Agora, como podemos explicar algumas coisas que aconteceram pós-ressurreição de Cristo? Primeiro, como que Jesus Cristo disse que ele ressuscitou? Vamos ver aqui, ó. Lucas, capítulo 24, 38. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? Então, por que os discípulos estavam perturbados? Veja só. Jesus ele aparece no meio dos discípulos. Falava ainda estas coisas quando Jesus apresentou no meio dele, ou apareceu, Pai seja convosco. O fato de Jesus Cristo ter aparecido no meio deles, isso aqui indica muito poder, Eles estavam com a porta trancada. Então, isto aqui faz com que algumas pessoas entendam que Jesus Cristo ele estava como um espírito e ele se materializou na frente dos discípulos. Mas não é isso que aconteceu. Eu vou explicar para vocês. Por quê? Porque Jesus Cristo fala assim, ó, paz seja convosco. Eles, quem? Os apóstolos, espantados e aterrorizados, pensavam que via um espírito. Então, os apóstolos acharam que tinha visto um espírito. Jesus tinha morrido,
Depois de 3 dias, depois de 3 dias, né? Ele falou que voltaria. Não é isso que está nas Escrituras? 3 dias e 3 noites? Então, tinha dado 3 dias. Então, os apóstolos mais ou menos sabiam que Jesus Cristo tinha falado isso. Como também já tinham tido testemunho, né, de Maria, né, e de outros que tinham visto ele ressurreto. Só que aqui, olha, eles estavam com as portas fechadas. Então, Jesus aparece no meio deles. Então, a primeira coisa que vem na cabeça dos apóstolos, né, é que eles estavam vendo um espírito, que Jesus Cristo era um espírito. Veja então qual é a resposta de Jesus para eles. Nós temos que começar a aprender, pessoas, a aceitar o que o Senhor Jesus Cristo falou. Não ficar criando teorias em cima das coisas. É isso, infelizmente, muitas pessoas fazem, né? Eles criam uma teoria danada sobre este assunto, né? Que Jesus Cristo ele ressuscitou em espírito, que carne e sangue não entra no reino, e tudo para justificar esse pensamento, eles vão invalidando as palavras do Senhor Jesus. Então, olha só, eles pensavam que era um espírito. Olha só o que Jesus Cristo falou. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Quais são os pensamentos? De que ele era um espírito. Então, por que Jesus Cristo falou isso? Por que vocês estão perturbados e sobem esses corações, esses pensamentos ao vosso coração? Que eu sou um espírito. Venha, vede as minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Apalpai-me e vede. Um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Então, o que Jesus Cristo está dizendo aqui? Olha, está dizendo que ele não era um espírito. Então, Jesus ele não era um espírito. Aí a pessoa pode falar assim, ó, mas Jesus estava materializado, como os anjos do passado. Gente, isso aqui é forçar a barra, não é o que o texto está dizendo. Se o texto tivesse a intenção de dizer isso, o próprio Yeshua tinha falado, eu sou um espírito, mas agora estou materializado. Estou aqui na frente de vocês. Não foi isso que ele falou. Ele falou assim, ó, vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Quando ele fala assim, sou eu mesmo, ele está querendo dizer assim, olha, aquele que morreu está aqui de volta. Exatamente aquele ser. As mesmas mãos, os mesmos pés. Por que vocês acham que Jesus Cristo pede para palpar a mão e os pés? Porque não foi aonde que tinha os furos? Nas mãos e nos pés? Quando nós negamos isso, falamos que Jesus Cristo ressuscitou em espírito e ele estava aqui materializado, nós estamos chamando Jesus de mentiroso. Por quê? Porque Jesus Cristo mostra a mão que foi furada e o pé que foi furado. Será que ele estava encenando ali para os discípulos? Ele se materializou e aí ele foi e apareceu com furos na mão? Se ele tivesse feito isso, ele estaria dando margem, porque o próprio Satanás também podia fazer isso. Podia enganar as pessoas ali, se materializar, né? Com a forma de Cristo e enganar a muitos. Então, a ressurreição não pode ser isso, gente. A ressurreição de Cristo não pode ter sido espiritual e ele se materializou e aí ele, para enganar os discípulos, ele colocou ali um furo na sua mão e nos seus pés. Porque isso aí quem faz não é Jesus. Jesus ele sempre foi verdadeiro, ele sempre foi correto com as coisas. Então ele fala, sou eu mesmo. Então era ele mesmo. Os discípulos apalpou ele. O apóstolo João, ele testemunha sobre isso. Ele fala que ele viu e que ele apalpou o Cristo ressurreto. Então, quando nós falamos isso, né, que Jesus Cristo ele ressuscitou em espírito e que ele estava ali, na verdade, materializado, nós estamos jogando por terra as próprias palavras de Cristo. Que ele disse, né, apalpai e vede, um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Quer dizer, ele está dizendo, eu não sou um espírito, eu sou eu mesmo, o mesmo que vocês conheciam. Quer dizer, aquele humano que tinha morrido, né, e tinha ressuscitado. Para fazer sentido a ressurreição de Jesus tinha que ser assim, né, gente? Como que Jesus Cristo morreu? Não foi na carne? Então ele tinha que ressuscitar em carne também. Né? Ele não morreu em espírito para ser ressuscitado, como um espírito. Isso aí é um ensinamento totalmente equivocado. E olha só, dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Quer dizer, mostrou os furos. E aí eles viram que são aqueles furos mesmos, aquelas chagas, né? Então era o mesmo Cristo. Era o mesmo Cristo que foi morto, né? E que sofreu. Eles viram as marcas do corpo de Cristo. Eles viram um furo, né? Aí Jesus Cristo, se você falar que ele estava se materializando, né? Com aquele corpo, é a maior enganação do mundo, a maior encenação do mundo seria isto.
Então, tem pessoas que, para defender suas doutrinas humanas, eles chegam ao ponto de dizer que Cristo mente. Olha como que isso é terrível, é perversa essa doutrina. E não acreditando, olha só, eles ainda não acreditaram que Jesus Cristo era ele mesmo. Eles ainda acreditavam que Jesus Cristo era um espírito, materializado talvez. Eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, perguntou-lhes. Olha só o que Jesus Cristo perguntou para eles. Tende aqui alguma coisa que comer? E eles apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu diante deles. Então Jesus fez questão de comer diante deles, para mostrar para eles que ele não era um espírito. Aí algumas pessoas falam, mas teve anjos do passado que se materializaram e comeram. Tudo bem, existiram sim anjos, né, no passado. Inclusive Abraão teve com 3, né? Que eu até acredito que um deles fosse o próprio Yeshua na sua pré-existência. E aí eles comeram na frente de Abraão. Isso sim, isso acontece de fato. Só que neste caso aqui, o Jesus ressurreto, ele fala que é ele mesmo. Ele não fala que ele é um anjo, que ele é um ser espiritual materializado. Ele fala que é ele mesmo. E ele ainda diz que um espírito não tem carne e osso como ele tem. Certo? Então esse é um dos motivos de nós crermos que Jesus Cristo tenha ressuscitado em carne. Vamos ver uma outra passagem aqui agora, outras passagens, né? Que diz aqui, ó. Quando ele se encontra com os discípulos, o que cria muita confusão na cabeça das pessoas, né? Essa doutrina aí é por causa dessa passagem. Eles estavam pescando, né? Subiu Simeão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus, vinde comer. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe, quem és tu? Pois bem sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta a terceira vez que Jesus manifestava a seus discípulos depois de ter ressuscitado. Então Jesus ele se manifestava e muitas vezes a aparência dele, né, dessas vezes que ele apareceu aqui para os apóstolos, né, nessa sala fechada, de imediato eles já reconheceram Jesus. Mas em algumas outras ocasiões, né, como na estrada de Emaú, quando ele apareceu a 2 pessoas, e depois ainda nessa ocasião aqui, o que aparenta para nós é que as pessoas elas não tiveram ali o discernimento claro, né, pela vista que era Jesus. Então, alguns eles falam que Jesus Cristo ele se apresentou com um rosto diferente, por isso eles acreditam que Jesus Cristo estava se materializando, né, em várias formas diferentes. Eu não posso acreditar nisso, porque Jesus Cristo ele foi enfático em dizer que ele era carne e osso, que ele não era um espírito. Então, a única coisa que nos resta sobre isto, que isso também é um fato que não pode ser desprezado, é que Jesus Cristo de fato aparecia, né, para as pessoas e as pessoas não o reconheciam. O que pode ser isso? Primeiro, nós temos que recorrer ao livro de Mateus, capítulo 28, que diz que Jesus recebeu todo o poder nos céus e na terra. Então, Jesus Cristo ele tem todo o poder, né? Se ele tem todo o poder, ele pode fazer várias coisas, como, por exemplo, aparecer no meio, né, de uma sala fechada. Isso não significa que ele se materializou e ele era um espírito, né? Bom, mas como nós podemos explicar isso, né? Porque na cabeça das pessoas logo vai vir essa questão, que ele era um espírito materializado. Ele disse que ele não era um espírito. Então, esta é a verdade que nós temos. Ele não era um espírito, certo? De acordo com Lucas. Mas como explicar essas coisas? Bom, exatamente em Mateus. Foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. E Jesus foi glorificado, certo? A glorificação de Cristo, ele significa o quê? Isso aí vocês têm que entender, né? Se vocês não entenderem a glorificação de Jesus, vocês não vão entender essas coisas aqui. Aí vocês vão criar esse monte de teoria furada aqui de Jesus anjo, Jesus materializado, né? Primeiro, Jesus Cristo, ele tem o poder de metamorfose, primeiramente, tá? Ele pode mudar a sua face, sua feição. Isso não significa que ele é uma pessoa diferente do que ele ressuscitou, não é. Né? É a mesma pessoa, o mesmo ser, que foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Mas ele pode, sim, fazer com que a sua face mude.
Só que também existe uma outra possibilidade, né? Então Jesus pode ser metamorfo, né? Ele pode sim adotar outras aparências, né? Como qualquer criatura espiritual pode fazer isso. Isso não significa que é um espírito, né? O Senhor Jesus, ele é glorificado hoje, então ele tem poder de fazer essas coisas. Até antes mesmo dele ser ressuscitado e morrer, ele tinha poder de andar sobre águas e fazer coisas que eram absurdas ao ser humano. Então a gente não pode afirmar que coisas absurdas são feitas só por anjos, porque Jesus, como homem, também fez coisas absurdas, como ressuscitar mortos, como andar sobre águas, como transformar água em vinho. Então são coisas que não tem como. Eu nunca vi uma pessoa normal fazer uma coisa disso, uma coisa desta. Um ser humano normal, a não ser Jesus, né? Então Jesus, mesmo como estava como homem ali, né, na desculpa de algumas pessoas, ele também fazia coisas sobrenaturais. Então quando ele ressuscita, ele não precisa virar um anjo, ou virar um ser espiritual, ou virar um espírito, para conseguir continuar fazendo essas coisas. Ele conseguia mudar de fisionomia, ele conseguia passar paredes, ele conseguia fazer essas coisas todas, mesmo tendo um corpo físico. Né? O corpo físico dele, quando ele esteve na Terra, não impediu dele andar sobre as águas, e nem muito menos impediu dele fazer a água transformar em vinho. Então, o poder de Deus, né, está no Espírito Santo, nós sabemos disso. O Espírito do Santo, o Espírito do Eterno, ele possibilita coisas impossíveis acontecerem. E Jesus, quando ressuscitou, ele foi e recebeu o Espírito do Pai. Nós sabemos disso, em João fala sobre isso, que ele seria exaltado, né, e ele receberia o Espírito do Pai. Então, duas coisas podem acontecer nesses relatos aqui que nós estamos vendo. Uma, Jesus de fato usar de metamorfose, né, metamorfo, mudar de face, ou simplesmente Jesus Cristo fazer com que as pessoas que estavam do seu lado, né, na sua frente, não conseguissem ver seu rosto de fato. E isso aí é muito simples, porque nas Escrituras a gente vê que Deus tem esse poder para abrir os olhos das pessoas e as pessoas verem coisas que aparentemente elas não conseguiriam ver, ou até cegá-las, né? A gente tem ali exemplo dos próprios anjos, né? Aqueles que foram a Abraão, eles cegaram os sodomitas, então os sodomitas ficaram cegos. Em outra ocasião, um servo de Deus, né, criado de um dos apóstolos, servo de um dos apóstolos, ele conseguiu ver os exércitos dos céus e algumas vezes, né, o próprio rei Davi vê o anjo com a espada desembainhada, virada para Jerusalém. E às vezes muitas coisas que acontecem na nossa vida, no nosso redor, nós não conseguimos ver, mas às vezes Deus ele permite que nós consigamos ver algumas coisas. Algumas pessoas conseguem ver algumas coisas quando Deus permite. Então, o que Jesus Cristo pode ter feito também nessas ocasiões era simplesmente ter bloqueado a mente daquelas pessoas para que eles não pudessem ver a sua real forma, certo? Mas qual é a real forma de Cristo? Vamos ver aqui o livro agora. Esse vídeo vai ser curtinho, tá? Não vai ser muito longo, não. Agora, aqui nós estamos em João, tá? Livro de João, 1 João, capítulo 3, 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Quer dizer, ninguém ainda sabe o que nós havemos de ser. Se nós somos filhos de Deus, como que nós vamos ser? Aqui o apóstolo João está falando sobre aparência. Só que então, olha, não está manifestado o que havemos de ser. Nas escrituras, gente, não especifica exatamente o que havemos de ser, entendeu? Não tem como nós batermos o martelo e falar como que nós vamos ser. Nós vamos ser um espírito, nós vamos ser isso, não tem como dizer, não está manifesto. João fala isso, isso é o ensino apostólico. Aí fala assim, ó, mas sabemos que quando ele se manifestar, que é Jesus, seremos semelhante a ele, certo? Porque assim como o veremos. Assim como Jesus o veremos. Então, até o apóstolo João, se você for analisar aqui, ele demonstra aqui que ele não estava muito certo sobre a natureza divina de Cristo, né? A natureza de Cristo depois da ressurreição. Ele viu Jesus, né? Ele tocou nas suas feridas, mas ele não estava certo do que realmente Jesus Cristo era. Se Jesus Cristo era um ser humano, se Jesus Cristo era um Deus, se Jesus Cristo... O que ele era, né? Ele testemunha lá em 1 João que Jesus é Deus, né? Filho de Deus e tal. Então ele fala assim, ó, agora nós não sabemos, mas quando Jesus se manifestar, nós saberemos como ele é e veremos como ele é. Aí se você pegar os textos aqui de referência, né? Isaías, por exemplo, aqui diz, também lhes darei na minha casa
e dentro dos meus muros um lugar, e um nome, melhor do que os dos filhos da filha. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aqui está falando dos eunucos, né? Então, o contexto é esse, mas pode se aplicar aqui é o seguinte: quando Jesus fala que iria preparar lugar nos céus para os discípulos, né? Lá em João capítulo 14, todo mundo acha que Jesus Cristo vai para o céu para preparar moradas nos céus, mas não é isso. Moradas na Bíblia são corpos. Então Jesus Cristo diz que vai aos céus preparar corpos para os discípulos. Quer dizer, significa então que a nossa nova realidade está ligada a uma nova natureza, não é essa natureza atual que nós temos. Então vai ter que ter uma mudança. Paulo, em Coríntios, fala sobre uma transformação que deve acontecer com os vivos e diz que os mortos serão ressuscitados gloriosos. Então, pegando esse texto e esses outros que nós estamos lendo, nós vamos chegar a uma seguinte conclusão. Veja só, aqui diz assim: mas todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, os que creem no nome de Jesus, eles recebem autoridade para ser filhos de Deus. Então, João está falando que nós somos filhos de Deus, mas nós não sabemos como nós seremos. E aí diz aqui em Romanos: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, nós recebemos o espírito de adoção de Cristo, né? Então, nos tornamos filhos de Deus por meio do sacrifício de Cristo e por meio do espírito de adoção. A rua é Hamashia, o espírito de Mashia. Aí o Romanos 18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Então, olha, Paulo está começando a dizer sobre a glória, a glorificação. Aí você começa a juntar os assuntos, tá vendo? Da glorificação. Paulo está começando a falar sobre a glorificação. Aqui nesse capítulo 4 de Coríntios, Paulo trata sobre o novo corpo. Ele fala que se a casa terrestre se desmoronar, que é o nosso corpo, nós havemos de herdar uma nos céus, né? Feitas nos céus da parte de Deus, que nunca será destruída. Aí ele diz assim, ó: porque a nossa leve e espontânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória mais excelente. Então, essa casa, né, este corpo, essa nova natureza é de glória mais excelente do que o sofrimento que nós passamos atualmente. Continua a ver o raciocínio aqui, ó. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Então, Cristo possibilita que nós nos tornemos filhos de Deus. E porque sois filhos, Deus os enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Tá vendo? É a mesma referência de Romanos. Então, o Espírito que recebemos em nosso coração, que nos testemunha sobre a nossa condição de filhos, é o Espírito de Machia, Espírito de seu Filho. Esse Espírito nos clama, Abba, Pai. É o mesmo Espírito que estava em Cristo. Quando ele clamava ao Pai, né, Abba, Pai, ele agora está em nós. Cristo, ele subiu aos céus, recebeu o Espírito Santo e derramou sobre nós. Esse Espírito que ele derramou sobre nós, clama em nosso coração que somos filhos de Deus. Agora preste atenção aqui neste texto, que transformará o nosso corpo abatido para sermos conforme seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Quer dizer, Filipenses mata a charada. Cristo, ele vai remoldar nosso corpo, ou seja, vamos ter um upgrade. Então esse corpo carnal agora que nós temos, ele vai ser transformado, tá vendo? Olha a expressão lá. Transformará nosso corpo. É o que Paulo fala em Coríntios, da transformação. Então o corpo é transformado e remodelado num corpo glorioso, como o corpo de Cristo, que é capaz de sujeitar todas as coisas a si mesmo. Quando fala que Cristo ele tem um corpo glorioso, que é capaz e eficaz, né, de sujeitar também todas as coisas a si mesmo, significa que Cristo ele sujeita até as leis da física. Por isso que Cristo podia aparecer no meio dos discípulos ali, numa sala fechada, mesmo tendo um corpo físico, que é um corpo glorioso, entende? Ele sujeita todas as coisas a si mesmo, até mesmo as leis da física. E também nós teremos isto. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com ele em glória. Então,
pessoas que falam, né, que não existe o corpo de glória é porque não entendem esses textos, nunca leram esses textos, ou leram de forma isolada, despercebida. Cristo, meus queridos irmãos, ele foi glorificado. A Bíblia ensina isso do começo ao fim. O apóstolo Paulo, por exemplo, né, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ele fala que Davi ele testemunha sobre a ressurreição de Jesus, falando que ele não ficaria no Seol, né, no Sheol, e que o corpo dele não veria a corrupção. Por que será que Deus ele preocupou-se em não permitir que Cristo visse a corrupção, sendo que os sacrifícios na lei, todos eles eram consumidos pela corrupção do fogo? É porque Cristo ele receberia novamente seu corpo, certo? Cristo receberia novamente seu corpo. Ele se entrega como sacrifício a nós, como propiciação dos nossos pecados. Ele morre, ele paga o preço quando ele morre. Quando ele morre, ele paga o preço. Só que aí muitas pessoas falam assim, se Jesus ele pagou o preço com seu sangue e seu corpo, ele não pode tomar de volta. Só que não, Jesus Cristo ensinou isso. Se eu não me engano, é João capítulo 10. Vamos ver aqui. Se eu não me engano, é João, vamos ver, João 10. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, gente, toda a Bíblia. A gente não pode rejeitar alguma passagem bíblica e criar teorias baseadas em pensamentos humanos. Porque senão a gente cria uma bagunça, sabe? A gente destoa do ensino de Cristo. A gente tem que levar as palavras de Cristo como verdade. A gente não pode inventar teorias e negar coisas que Cristo falou. Cristo falou assim, olha, veja que não sou um espírito. Então ele não era um espírito. Ponto. Aceita isso. Dói menos. Aí a pessoa vai inventar uma coisa, né, para apoiar o ensinamento humano dele, de que Jesus Cristo não poderia receber sua vida de novo, porque ele deu sua vida como sacrifício. Então não seria justo, né? Não estaria pago. Mas veja só o que ele diz aqui, capítulo 10 de João, versículo 18. Ninguém me tira de mim, ou seja, a vida, né? Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la, tá vendo? Então Jesus, Yeshua, ele deu sua vida. Ele deu sua vida por nós. Mas aí, para tornar a tomá-la. Quer dizer, Jesus morreria, mas depois ele teria de novo a vida. Entendeu? O sacrifício de Jesus é diferente do sacrifício dos animais. Os animais eram consumidos na perdição. Nenhum animal ressuscitou. Jesus não. Jesus deu sua vida perfeita e ele ressuscitou. Ele teve o direito de ressurreição. Ele teve o direito de viver novamente. Por isso lhe darei a parte de muitos, e como um poderoso, repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Então Jesus, olha, ele paga quando ele morre. Já está pago. A questão da ressurreição já é outro 500, gente. Aí a pessoa fala assim, não, mas Jesus Cristo ele teve que dar a sua vida humana perfeita em troca da vida humana das pessoas. Ninguém tira de mim. Ninguém tirou a vida de Jesus. Não foi o diabo que tirou, não foi os judeus que tirou a vida de Jesus. Foi ele mesmo que entregou. Mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento que recebi do meu Pai. Tá vendo? Qual foi o mandamento que Deus deu para Jesus? Você vai lá, você vai morrer, mas você vai ressuscitar. Entendeu? Você vai ter a natureza humana para sempre. Por isso Jesus Cristo é chamado Filho do Homem. Vamos pegar outra tradução bíblica aqui, para a gente ver se melhora um pouco. Vamos pegar essa aqui, Ninguém a tirou de mim, mas eu a entrego de minha própria iniciativa. Tenho autoridade para a entregar e tenho autoridade para receber de novo. Certo? Então aqui está falando da vida de Jesus como? Qual foi a vida que Jesus perdeu? Foi a vida espiritual que Jesus Cristo perdeu? Não foi. Não foi. A vida que ele entregou foi a vida humana, como ser humano perfeito, como homem. Ele recebeu a natureza humana. Para ser rei da descendência de Davi, ele tem que ser humano, gente.
Seria muito estranho se Deus ele ressuscitasse Jesus como espírito. Se Jesus não tivesse mais a natureza humana, ele não teria autoridade nenhuma de ser rei da linhagem de Davi. Porque ele já não seria mais um homem. Ele seria um espírito. E quem cria espírito é Deus, não é homens. Então, para ser filho de Davi, ele tem que ser homem, tem que ser humano. Por isso que o apóstolo Paulo, vocês não sabem disso, algumas pessoas não sabem disso, porque fica indo na ideia de homem, sabe? Na teoria humana. Se você pegar o que a Bíblia fala, você vai entender. Por isso que o apóstolo Paulo falou isso aqui, ó. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Eu vou escrever aqui. Escrever aqui, vocês têm que prestar atenção nisso aqui, gente. O papel de Jesus como homem, ele é eterno, entende? Deus ele não pode fazer Jesus Cristo virar um anjo novamente, ou um ser espiritual, ou um Deus, entendeu? Se ele não tiver a natureza humana mais. Ele tem que levar a natureza humana para sempre. Embora ele foi glorificado na natureza divina, né? O Espírito Santo é totalmente natureza divina. Então ele foi glorificado na natureza divina. Ele viveu por meio do Espírito. Aí mostra a superioridade do Espírito com a carne, né? Que Paulo fala em Romanos, capítulo 8, 9 e 10. É porque as pessoas ressuscitam por meio do Espírito Santo. Tanto a ressurreição da primeira quanto da segunda vai ser por meio do Espírito Santo. Não tem vida sem o Espírito Santo. Não tem ressurreição sem o Espírito Santo. Então Jesus foi ressuscitado por meio do Espírito Santo de Deus. Mas ele ressuscitou como homem. Ele morreu como homem. E para ser ressuscitado, ele tinha que ser ressuscitado como homem. Só que aí ele recebe a glorificação para ser uma nova criação, que é um assunto que vocês precisam entender. Entende? E quem deu esse novo upgrade a Jesus Cristo? Deus. O exaltou uma posição superior e lhe deu bondosamente o nome que está acima de todo outro nome. Para que no nome do Senhor Jesus Cristo se dobre todos os joelhos dos céus, na terra e dos debaixo do chão. Toda língua reconheça abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então Jesus ele teve que ressuscitar como homem, ser glorificado pelo Pai. Ele entrega assim um sacrifício de resgate por meio da sua morte, que foi o ato, né? O ato de morrer já foi o sacrifício. Então ele não entrega o seu corpo ao seu Pai como um sacrifício. Não foi isso. O corpo foi morto. Só que ele teve que ressuscitar. Quem ressuscitou Jesus? Deus. Como? Por meio do Espírito Santo. Jesus volta a viver pela graça do Pai, né? E ele não podia ficar preso porque ele não tinha pecado. Os laços da morte não podiam prendê-lo. Porque a morte, existe uma lei para a morte, que produz a morte ou o pecado. Se Jesus Cristo não tem pecado, a morte não poderia segurar Jesus. Então, em 3 dias, ele foi ressurreto por meio do Espírito do Pai. E quando ele é ressurreto e glorificado. Ele é glorificado pelo Pai. Daí ele pode transpassar a parede, ele pode se transmutar, ele pode fazer várias coisas que um ser humano normal não pode fazer. Ele já podia fazer quando ele era humano, mas agora ele pode fazer ainda mais, porque ele tem todo o poder sobre tudo, sobre todos. Ele controla o tempo e o espaço. Entendeu agora? A diferença disso? Não significa que Jesus Cristo foi ressuscitado como um espírito, como um anjo, como um ser espiritual. Não é isso. Ele foi ressuscitado como um homem Jesus, responsável pela mediação eterna de Deus e os homens. E aí Paulo ele vai mais fundo falando que Deus ele achou bom morar nele toda a plenitude. Deus achou bom morar em Cristo toda a plenitude. Quer dizer, Cristo é plenamente homem, plenamente Deus e plenamente anjos. Ele é pleno para com tudo, para que ele possa unir todas as coisas nos céus e na terra. Entendeu agora? Então Jesus tem uma representação humana, né, em seu ser, né, ele é humano, natureza, né, tem uma natureza humana, tem uma natureza angélica e tem uma natureza celestial, certo? De Deus, né, do próprio Pai. Então ele é capaz de restaurar todas as coisas, porque ele sabe muito bem o que é ser um anjo, ele sabe o que é ser um homem e também sabe o que é ser Deus.
Ele é o que liga todas as coisas, entende? Cristo, Jesus. E o Espírito do Pai é usado também para fazer essa ligação. Como família. Toda a família de Deus tem um Espírito. Bom, este é o estudo de hoje. Espero que vocês gostem. Um estudo curtinho, mas cheio de informação. E que a graça e a paz do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, o Espírito Santo do Pai, né, o Espírito Santo, seja com cada um de vocês para que o nosso Deus Yod-Heh Vav-Heh possa morar dentro da alma de cada um de vocês.